Olá pessoal, tudo bem? Sou o Domingos Leandro, acadêmico do curso de segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter, e como parte da obtenção parcial da nota de estágio do ensino infantil, gravamos esse vídeo educativo, que será o apoio para avaliação. Iremos dialogar e aprender sobre os processos de alfabetização infantil, além de outros agentes norteadores que atuam como ferramentas para a educação infantil. Então, a alfabetização e letramento infantil. Vamos conversar mais sobre esse processo de desenvolvimento cognitivo das crianças, mas antes iremos nos atentar sobre as legislações a respeito da fase de aprendizagem e compromissos com a alfabetização infantil. Iremos observar alguns detalhes da BNCC em relação a este tema. Mas primeiro, o que é BNCC? Para compreendermos mais sobre a Base Nacional Comum e como ela pode fomentar a educação brasileira, vamos assistir a algumas entrevistas do canal Futura que contribuem significativamente para a visão sobre a Lei Nacional que rege as normas educacionais de currículos e deveres. Para iniciar, vamos a entrevistas de Guiomar de Mello, conhecida educadora, Nilma Fontanive, que é coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Cisgran Rio, e Alice Casimiro Lopes. Ela é professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olá, boa noite, tudo bem? Agora são 9h06 e hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro, e o Sala Debate está entrando no ar. Sancionado pela Presidência da República esse ano, o Plano Nacional de Educação prevê 20 metas para a educação brasileira que devem ser alcançadas no prazo de 10 anos. E segundo os educadores, a meta número 7 é a que mais precisa de estratégias para ser alcançada. Seu objetivo é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. E uma das ações para o cumprimento dessa meta é a criação de uma Base Nacional Comum da Educação, também chamada de Base Nacional Comum Curricular, ou seja, um descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano e para cada segmento da educação básica. No entanto, a criação dessa base curricular única para todo o país gera polêmica. De um lado estão os defensores, que acreditam que essa base nacional vai garantir aos estudantes conteúdos essenciais ao desenvolvimento educacional. Do outro lado, estão aqueles que não acreditam na viabilidade da proposta, dadas as dimensões do nosso país e a sua variedade cultural. Mas, afinal, o que é essa Base Nacional Comum da Educação? De que forma ela pode contribuir para melhorar o desenvolvimento da educação brasileira? E o que muda na vida dos estudantes e dos professores? Para esse debate, eu vou conversar aqui no estúdio com Guiomar de Mello, educadora, Nilma Fontanive, coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Cisgran Rio, e Alice Casimiro Lopes, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E você em casa, claro, também é nosso convidado. Mande as suas perguntas e as suas opiniões sobre a criação dessa Base Nacional Comum da Educação para o nosso perfil no Twitter e para a nossa página oficial no Facebook. Boa noite, obrigada pela presença. Eu queria começar com a pergunta: o que define o que uma escola precisa ensinar? Guiomar, vamos começar com você. Olha, se é uma escola particular e é uma escola que tem um público muito específico, em geral, a expectativa da família e a legislação nacional. Sempre existe uma lei nacional, na maioria dos países, que estabelece, nem que seja em grandes linhas, o que se espera com a educação e o que se espera que os alunos aprendam. No nosso caso, a Lei de Diretrizes e Bases é muito clara. Ela é uma lei que tem um paradigma curricular bastante explícito de mostrar que é muito importante que o aluno não só adquira conhecimento, mas que ele, durante o processo de escolaridade, ele aprenda a aplicar o conhecimento, ele aprenda a pensar, ele aprenda a falar. Então, quando a gente pensa em termos do que uma escola deve ensinar, é isso, quer dizer, todos nós queremos que os nossos alunos aprendam, que eles sejam bem-sucedidos na vida, que eles exerçam a sua cidadania com plenitude. Quer dizer, nós não temos aqui times, né, não vai entrar em campo o time a favor e o time contra. Quer dizer, nós todos somos educadores e estamos interessados em que os nossos alunos aprendam e cresçam. Que a escola seja agradável, que ela seja prazerosa,
que a aprendizagem não seja um castigo, como muitas vezes ela vem sendo nas nossas escolas, não é? E a Base Nacional Comum tem sido pensada como uma coisa que poderia ajudar a fazer isso. Em educação não existe bala de prata. Alice, você concorda? É com bom o a gente começar assim. Colocou que não só é interesse da família, né, ou dos próprios estudantes, mas que a legislação também defina o que deve ser ensinado na escola. Bom, boa noite, em primeiro lugar, um prazer estar aqui. Primeiro, eu colocaria que eu não concordo com a posição da professora Guiomar. Respeito, né, conheço o seu trabalho, mas eu tenho uma posição bastante diferente. Primeiro, que o que define currículo na escola passa pela legislação, sim. A legislação em todos os países, ela influencia, ela promove um determinado repertório, mas passa por um conjunto muito complexo de tradições curriculares que tem a ver com as disciplinas curriculares, com aquilo que se entende socialmente que vem a ser conhecimento válido. E aí, nessa lógica, para usar a metáfora da professora Guiomar, eu creio que nós temos times, sim, né? Talvez não seja a ideia de times, mas conflitos em relação ao que vem a ser o melhor conhecimento. Aquilo que vai ser entendido como o conhecimento capaz de fazer com que uma pessoa seja bem-sucedida, ou pensando numa ideia de formação para o trabalho, ou em outra dimensão de formar para o vestibular, ou ainda numa outra dimensão muito mais ampla, que não está relacionada exclusivamente a ensino, mas à educação, à formação de valores, à formação de uma determinada visão de mundo. Então, nós temos muitos conflitos, sim, no mundo a respeito do que vem a ser o conhecimento mais legítimo, mais válido de ser ensinado na escola. E nisso a legislação influencia, mas ela está longe de ser o determinante. Milma, a criação dessa base nacional comum, ela às vezes gera até não só polêmica, né, mas uma dificuldade de entendimento do que ela seria na prática, né? O que seria a criação dessa base? Pois é, isso também não está muito claro para ninguém. Eu acho assim, a discussão está começando. Mas a gente tem dificuldade de entender. Por exemplo, há uma ideia de que seja um currículo único no país. Essa ideia perpassa, né, na cabeça de muita gente. Acho que não é isso que está pensando. Base nacional não diz que é currículo único. Isso seria impensável no Brasil, né? Veja, o Brasil é um estado federativo, estados e municípios gerem as suas redes, né? Seria impossível. Então, acho que tem que haver um certo consenso para alguma coisa que seria uma base. Então, deixa eu voltar a essa ideia. A pergunta que fica no ar é o seguinte: não é um currículo único, mas o que é essa base que não seja uma coisa tão ampla, tão indefinida, que não sirva de guia para nada? Então, essa é uma dúvida. Tem que ter a descrição dos conteúdos, tem que ser uma sequenciação, ou seja, o que vai ser ensinado em cada ano escolar? Então, acho que essas são as dúvidas que a gente tem, né? Acho que as famílias têm, os educadores têm. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco. É viável, né? Vamos pensar qual é o impacto que essa base nacional poderia ter na qualidade da educação oferecida às nossas crianças e jovens. Acho que essa é a grande questão. E qual seria esse impacto? Se a gente pudesse elucidar e descrever que impactos seriam esses na nossa educação? Eu acho que a definição de uma base nacional comum curricular é muito mais uma questão de alinhamento, uma questão de, num país tão diverso, você garantir que todo mundo tem acesso a uma base comum, independentemente de diferenças regionais, sociais, etc., do que ser a bala de prata que vai melhorar a educação. Não é? Porque, na verdade, como eu falei, não existe isso. Então, todo esse empenho de pensar numa base nacional comum é porque em educação tudo envolve a gente estar pensando sério numa série de coisas, mas sempre sabendo que se eu não tenho o professor na sala de aula, a cultura da escola, a dinâmica da gestão daquele vínculo e daquele conteúdo que está sendo trabalhado. É ali que vai se definir o currículo. Quer dizer, não é na lei, nem na prescrição, nem na pactuação. É naquela momento da sala de aula. Agora, para chegar a isto,
você tem caminhos. Numa sociedade diversa, numa sociedade democrática, você tem caminhos, você tem que debater, você tem que concordar com algumas coisas, discordar de outras, não é? Acho que as divergências que parecem existir são muito mais divergências em relação a qual é o papel do conhecimento, é uma diferença muito mais epistemológica do que uma diferença pedagógica. Do ponto de vista pedagógico, nós pedagogos, que somos muito mais simples, nós somos meros operários da educação, não somos grandes cientistas, o que a gente está muito preocupado é como é que nós podemos organizar uma escola de modo que o professor tenha o máximo de autonomia que seja possível, mas que ele garanta que todo aluno vai ter acesso a um conjunto de conhecimentos, porque é o direito dele, é o direito de aprender. Essa é a preocupação do pedagogo. Nós somos, assim, bem simplesinhos nesse sentido. A Alice quer colocar uma... O conhecimento é emancipador ou não, aí é uma outra discussão epistemológica que eu não gostaria de fazer aqui, porque eu não jogo em time, eu me nego a sair em campo. Alice, rapidamente, eu quero chamar mais um convidado para a nossa conversa, por favor. Bom, a pergunta inicial que você tinha feito era no sentido de que até que ponto essa base pode contribuir para a qualidade. Eu considero que não. Eu acho que hoje nós já temos uma série de diretrizes, orientações curriculares, definições e um conjunto de ações que levam a existir semelhança entre os currículos das escolas. Agora, essas diretrizes, elas não são obrigatórias, né? As diretrizes curriculares são obrigatórias. As diretrizes curriculares são obrigatórias, as orientações curriculares e os parâmetros curriculares que foram produzidos ainda no governo Fernando Henrique e que ainda circulam nas escolas, eles não são obrigatórios, mas influenciam. E temos tradições curriculares que nos fazem acreditar que um determinado conjunto é quase como se nós disséssemos assim, nós sabemos o que tem que ensinar. Aí as pessoas dizem, todos têm que aprender a ler, escrever e contar. Eu diria, se todos nós sabemos e temos acordo quanto a isso é óbvio, não precisa ser colocado numa lei. Se não é óbvio, é conflituoso e tem muita discussão para fazer sobre isso. Eu vou chamar mais um convidado para o nosso debate, que é o Roberto Franklin Leão. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Larissa, tudo bem? Boa noite, debatedoras, um prazer. Obrigada por participar do nosso programa. Eu queria saber, vocês da Confederação estão acompanhando essa discussão da criação da Base Nacional da Educação e qual o posicionamento de vocês em relação a essa proposta? Olha, nós temos acompanhado, sim. Inclusive, tivemos presentes em algumas audiências públicas que foram feitas no Congresso e acompanhamos com muita preocupação, porque eu estou entre aqueles que acham que deve haver mais debate, mais discussão sobre o tema, porque o tema é muito sensível, muito complicado, e nós podemos correr o risco de estabelecer um currículo único no país e que será definido, não se sabe bem por quem, não se sabe de que maneira, e atendendo a quais interesses. Vocês acreditam que existam outras urgências para melhorar a educação, né? Que não a criação aí dessa base nacional comum curricular? Olha, eu acho que, bom, concluindo a primeira pergunta, para mim, para nós aqui na CNT, nós temos claro que educação é campo de disputa de projeto. Não existe neutralidade na educação, né? Portanto, o debate tem que ser bem afinado para que a gente consiga chegar a alguma conclusão. A pergunta que você fez era sobre a outra pergunta. Se vocês consideram, então, né, pela sua resposta anterior, que existam outras prioridades aí no contexto de melhoria, né, num caminho de evolução da educação no Brasil, que não a criação dessa base? Nós achamos que hoje, para que a gente tenha qualidade na educação, também lembrando que qualidade é conceito de disputa, mas eu acho que a educação brasileira precisa de uma série de ações que aconteçam ao mesmo tempo. Nós temos que ter investimento, melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores de educação, o debate amplo sobre a questão curricular. Enfim, não dá mais para você pensar de maneira estanque, separadinha. É preciso uma série de ações para poder, em conjunto, para poder melhorar a qualidade da educação no nosso país, né? É preciso que se respeite as diferenças regionais, é preciso que se respeite a história, a cultura, as tradições, que os currículos levem em conta isso ao serem elaborados.
Eu costumo dizer que é preciso que as crianças do Rio Grande do Sul se alfabetizem conhecendo a história da Salamanca do Jaral e do Negrinho do Pastoreio. E as crianças do norte do Brasil se alfabetizem conhecendo a história das tradições da Amazônia, a lenda da Iara, ou seja, mantendo o vínculo com aquele elemento que é da sua cultura, que é próprio da sua história. Os currículos devem levar em conta isso, senão nós veremos pasteurização da educação. Nós teremos, no mesmo dia, na mesma hora, as crianças aprendendo na página 23 do livro de história no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Amazonas. Não é assim que eu acho que é a educação do Brasil. Não é esse modelo de educação. E eu sei, educação se discute, disputa, tem vários pensamentos sobre educação, mas nós achamos isso. Roberto, eu queria agradecer a sua participação, vou pedir para você continuar acompanhando o nosso programa, viu? Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, vamos. A gente percebe, né, Nilma, você estava aqui se manifestando enquanto o Roberto falava, são preocupações que não só a Confederação tem, né? A coisa da pasteurização do conteúdo, o não respeito às diversidades sociais e culturais, né? Eu fiquei muito sensível na fala dele, eu acho que realmente ele tem razão. A ideia de um currículo único é impensável, dada a nossa diversidade. Agora, o que eu gostei da fala dele, quer dizer, claro, direito à educação, é o seguinte, eu quero que a criança se alfabetize com o Negrinho do Pastoreio, eu quero que a criança se alfabetize com as lendas da cidade dele ou da região dele, mas eu quero que ele se alfabetize. Essa que é a ideia. Todos têm que se alfabetizar até uma certa idade. Então, o cerne é que ele se alfabetize. O meio, como ele vai, tem que respeitar as diversidades regionais, porque elas são significativas para ele. Deus me livre de pasteurizar. A ideia de um currículo único é impensável, porque leva a essa ideia de então, eu estou, assim, concordando com o Roberto. Deus me livre uma coisa dessa. Exatamente. Agora, eu quero que todos se alfabetizem. Eu quero que a criança brasileira tenha o direito à educação, que ela tenha condição de melhorar de vida. Esse é que é o nosso problema. Em relação a essas dúvidas que estão surgindo sobre o tema, tem uma pergunta aqui do Hugo Quintanilha, aqui do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: diante, então, dessa diversidade do Brasil, qual seria esse conteúdo básico, né? Que base seria essa que seria comum a todas as regiões do país? Veja, é muito mais você dizer o que a criança deve saber fazer e saber do que se vai ser com o Negrinho do Pastoreio ou se vai ser com a Iara. Porque isto é um currículo local. Isto é o que fica na decisão do professor, fica na decisão do município, fica na decisão da escola, enfim, de outras instâncias. O que a legislação vai ter que definir é que toda criança tem que ser alfabetizada. E o que é alfabetizar? E o que é alfabetização? O que é alfabetizar? O que significa ser alfabetizada? O que significa saber ler, produzir e reproduzir textos? A gente, aí é que eu acho que entra o problema. Aí é que... Qual é o problema, Alice? Eu acho que na hora que nós começamos a falar um pouco mais o que significa alfabetizar, o que significa ler, é onde toda essa diferença vai entrando em jogo. Então, quando se fala, por exemplo, de alfabetizar com um determinado contexto, isso modifica a própria maneira de pensar o alfabetizar. A gente não tem necessidade. Acho que a grande questão que o Roberto nos trouxe é que a base não está conectada com a ideia de que isso garante qualidade da educação. Quem tem participado da discussão, da criação dessa base? Eu acho que tem coisas aí que precisariam ser conversadas melhor, inclusive com ele. Quer dizer, eu não sei, talvez seja muito mais emancipador que a criança do Rio Grande do Sul aprenda, se alfabetize com a Iara e descubra que ela vive num país grande, onde aqui vale o Negrinho do Pastoreio, mas lá tem a Iara, do que ao contrário. Quer dizer, pode ser que eu alfabetize uma criança a partir da cultura dela e ela nunca saia dali. Pode ser que eu alfabetize e ela se emancipe. A alfabetização seja realmente emancipadora para que ela conheça outra cultura. Porque, afinal de contas, por mais divergência que a gente tenha sobre o conhecimento, nós sabemos que o conhecimento emancipa. Mas eu acho que existe um problema de estar tratando como se existisse o conteúdo básico fosse uma coisa que nós pudéssemos ter acordo e enumerar o que seja, e a contextualização local, ela é outra.
não existe essa separação. Não dá para a gente fazer, do ponto de vista da minha interpretação, eu acho que não é possível a gente fazer essa separação. Essa ideia de que, eu vou trabalhar a conta, o nome, a alfabetização e separar o que seria a diferença, o contexto. Não, eu acho que... Essa possibilidade de separar essas duas coisas é tratar como se o conhecimento fosse alguma coisa fora de nós. Que o conhecimento ele só existe a partir de que ele é introjetado em cada sujeito e na forma de nós interpretarmos. É por isso que tem muito debate, muita discussão que não se encerra se a gente fecha uma base, um descritor, uma unificação. Uma base nunca será fechada. Exatamente, ela nunca será fechada. Ela nunca será fechada. E ela nunca homogeneizará. Sempre será uma coisa em aberto. Então, para começar, nenhum país do mundo tem um currículo fechado. Todos os países mudam o seu currículo permanentemente. Então, o conhecimento muda. Vou pegar o seu gancho. Mas deixa eu só continuar. Assim que você finalizar, para a gente trazer umas experiências internacionais. Nisto. Quer dizer, não se trata, é óbvio que fica até ridículo imaginar que você tem algumas pessoas que têm alguma história na educação e que elas acreditem que a gente trabalha a conta e depois a gente contextualiza a conta. Quer dizer, eu acho que isso ridiculariza diminui o nosso debate. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós queremos que a criança saiba raciocinar com números. Que ela saiba aplicar números na vida dela, que ela adquira a capacidade de contar e de fazer desta conta uma coisa que sirva para ela conhecer o seu meio ambiente, que possa fazer com que ela seja atuante no seu ambiente a partir do numérico, certo? É isso que nós queremos. Se nós vamos ter uma concepção de um tipo ou de outro desse conhecimento, é outra coisa, nós podemos ensinar isto de várias maneiras. A Guiomar tocou num ponto que foi o gancho. Nós estamos falando de competências, de capacidades. Não estamos. Eu estou falando de competência porque é o que a lei diz. A lei diz que tem que se definir competências. Isso está na LDB. A gente vai voltar a essas questões, mas eu queria pegar o seu gancho que você falou de experiências internacionais. Então, eu queria convidá-las a assistir um trecho de um episódio da série Destino Educação que foi exibida aqui no canal Futura. Essa série mostra países que se destacaram nas avaliações do PISA, né? O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Essa prova é feita a cada 3 anos, né, com estudantes de 15 anos. Então, eu vou mostrar um trechinho do episódio no Chile. Vamos lá. El tema de cuánto el sistema necesita evaluar los aprendizajes de los alumnos y cuánto el currículum y la práctica de los profesores terminan concentrándose solo en aquello que es evaluado, es realmente un tema de enorme discusión en Chile y lo ha sido en todos los países donde existe una gran presión por evaluar a los alumnos en función de ciertos estándares. A ver, en cuanto a lo que es las evaluaciones externas a los niños, se da mucho énfasis a los contenidos, pero lo que es desarrollo de capacidades o habilidades que a ellos les pueden servir para la vida, no se considera. Que es lo que yo siempre les digo, aunque ustedes sean abogados en el futuro, se van a acordar de la profesora de biología que les enseñó a que la biología servía para la vida y que la ciencia servía para ser más riguroso. Por lo tanto, uno apunta a ese lado. Pero a veces se ve atrapado por el tiempo y tener que cumplir con el pasar contenido y dejar poco tiempo para la formación más integral de los niños. O Chile é um dos países que possui também uma base comum curricular e como a gente viu na fala inicial desse trecho, esse conteúdo muitas vezes é moldado e é feito a partir das avaliações externas. Nesse sentido, eu queria saber quais são e quais têm sido as influências das avaliações no currículo escolar brasileiro. Vamos lá. Deixa eu tentar responder isso, porque isso é uma coisa que está diretamente ligada ao meu métier nos últimos 20 anos.
Há mais de 20 anos o Brasil tem avaliação de acompanhamento, né? Uma avaliação diagnóstica. O SAEB, agora eu quero falar do SAEB, ele não dá vaga para ninguém, ele é uma avaliação diagnóstica do sistema escolar. A Prova Brasil já é uma avaliação censitária, mas de qualquer maneira, o que a gente vê nesses 20 anos de avaliação com a influência disso na qualidade da educação brasileira? Nos últimos 20 anos, estou falando da existência do SAEB, que permite acompanhar a evolução do desempenho dos alunos brasileiros, graças à tecnologia de avaliação que ele incorporou. Nós não temos, com as mesmas provas, quer dizer, com a mesma métrica de medição, nós estamos agora vendo, depois de 20 anos, uma pequena mudança de qualidade na educação no primeiro segmento, que vai até o 5º ano. Nenhum impacto na melhoria da qualidade da educação do segundo segmento do ensino fundamental, portanto até o 9º ano, ou a antiga 8ª série, e nada no ensino médio. Então, eu hoje sou muito descrente da influência e do papel que as avaliações nacionais têm podido ter na educação básica brasileira. A gente, em algum momento foi falado aqui que podemos ter colocados aí o burro, né, na frente da carroça, né? Quer dizer, a carroça na frente do burro. É verdade, a gente pode ter se antecipado nesse sentido, porque, por exemplo, a gente tem o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que historicamente é uma avaliação do ensino médio e que agora tem sido utilizado por algumas universidades públicas como aí sua principal porta de entrada. Caminhando nesse tom, já que a gente tem aí o que a gente percebe que tem se tornado cada vez mais importante, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova única para todo o Brasil, não estamos caminhando, então, Alice, na direção certa de se pensar em uma base nacional comum, para que todos tenham aí as mesmas condições de igualdade de participar do Enem? Mas, na verdade, não é a base que garante isso. Eu acho que essa é a grande ilusão, é de se imaginar que qualquer acordo que a gente faça, que a gente tenha socialmente, vamos supor que fosse possível fazer esse acordo, sobre quais sejam os conteúdos essenciais em sala de aula, que isso garante qualidade da educação. Não. Nesse ponto, qualidade da educação está muito mais relacionado com o comprometimento do professor, que depende de salário, de condições de trabalho, de formação, de uma série de outras políticas locais, às vezes na melhoria de vida dos alunos, para que eles possam estar, né, numa escola bem, num ambiente que possa efetivamente garantir desenvolvimento, muito mais do que talvez a definição da base. Há um grande equívoco, a meu ver, atualmente, de se pretender essa homogeneidade, é que, primeiro, essa homogeneidade é uma homogeneidade que não se alcança. A gente pode fazer mecanismos variados de tentativa de controle daquilo que vai ser feito em sala de aula, mas não há como homogeneizar, e ainda bem que não há como homogeneizar esse currículo. Afinal de contas, nós temos diferenças profundas, conflitos, divergências sobre aquilo que se entende como conhecimento básico e essencial. Posso dar um exemplo? Se nós aqui, nós 4, tentássemos entrar num acordo daquilo que deveria ser ensinado em sala de aula, muito provavelmente não chegaríamos a um acordo. Imagine esse acordo definido nacionalmente, né? As avaliações, elas muitas vezes, elas acabam sendo até danosas, porque, primeiro, reduzem a educação ao ensino. A ideia de que a educação seja uma métrica de conteúdos. Educação é muito mais que isso. A formação que se espera socialmente de alguém é muito mais do que pura e simplesmente saber um determinado conteúdo de ciências, de estudos sociais ou de matemática. Isso tem muito mais a ver com a visão de mundo, com formação de identidades, com projetos sociais, daquilo que a gente espera que seja o melhor para os nossos filhos, como se costuma dizer, né? E aí a educação fica reduzida ao ensino, reduzida à métrica, reduzida, o que é pior, ao resultado do exame, ao resultado que é obtido numa determinada prova. Não estou querendo dizer que os exames não tenham a sua importância localmente para determinadas políticas. O problema é reduzir a educação a isso. A gente está chegando aí para o fim do primeiro bloco, eu vou chamar um intervalo rápido. Na volta a gente continua falando desses assuntos que a gente está abordando agora. Eu queria pedir para você de casa continuar enviando as suas perguntas, os seus comentários pelos nossos perfis no Twitter e no Facebook. O endereço está na sua tela, a gente faz um intervalo rápido e volta já.
Olá, tudo bem? Está entrando no ar agora mais uma edição do programa Sala Debate. O Ministério da Educação divulgou no último dia 16 a proposta da Base Nacional Comum Curricular, que é um conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais que cada estudante brasileiro deve aprender a cada etapa da educação básica. Atualmente, existem diretrizes obrigatórias a respeito do que deve ser ensinado, além de orientações e parâmetros que podem ou não ser adotados pelos sistemas de ensino, escolas e professores. Segundo o MEC, a Base Nacional Comum irá cobrir aproximadamente cerca de 60% do currículo da educação básica no Brasil. O restante deverá ser formulado de acordo com as especificidades locais. A base está prevista no Plano Nacional de Educação e na Constituição, mas ainda gera discussões entre educadores. É consenso de que a base não é a solução para a educação no país. Alguns afirmam que ela promove diretrizes mais claras para o ensino, facilita a continuidade dos processos de aprendizagem, auxilia na promoção da igualdade e impacta na formação de professores. Outros acreditam que a base desvia o foco das outras necessidades da educação brasileira, limita a autonomia das escolas e professores, além de focar nos interesses para atender o mercado de trabalho. Afinal, o que é a Base Nacional Comum Curricular? De que forma ela pode contribuir para o desenvolvimento da educação brasileira? O que muda na vida dos estudantes? Fique com a gente, porque o Sala Debate está só começando. Comigo aqui no estúdio hoje, nós convidamos a Ana Helena Altenfelder, ela que é superintendente do CENPEC. CENPEC é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Tudo bom, Ana Helena? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Nossa convidada também é a Gelta Xavier, ela que é professora da Universidade Federal Fluminense. Tudo bom, Gelta? Sim, boa noite, agradeço também o convite. Espero que esse debate, essa discussão entre nós se multiplique junto aos demais profissionais. E você de casa é sempre nosso convidado, nossa convidada. Acesse agora o facebook.com/Canal Futura Oficial. Tá aí na tela para você, ó. Procure pelo post do programa, opine, deixe sua pergunta aqui, faça contato com a gente, que a gente leva a sua participação direto para as nossas convidadas. Acesse também twitter.com/Canal Futura. Tá aí, o nosso perfil é o @Canal Futura. Participe também pela rede WhatsApp. Você que utiliza o WhatsApp, vamos colocar aí na tela o nosso número do WhatsApp, é o 21 968 668 414. 21 968 668 414. Vamos ver o que o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falou sobre a Base Nacional Curricular Comum, num recente evento Educação 360, realizado aqui no Rio de Janeiro. Durante o seminário Educação 360, realizado no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12 de setembro, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que a Base Nacional Comum Curricular vai priorizar a interdisciplinaridade, respeitando as características de cada região brasileira. Durante o encontro, Janine disse que o documento vai determinar pela primeira vez, de forma clara e precisa, o que se espera que todos os alunos das cerca de 190 mil escolas brasileiras aprendam em cada nível de ensino. O MEC disponibilizou o conteúdo preliminar da base no site basenacionalcomum.mec.gov.br para estimular a participação de educadores, gestores de ensino e de toda a sociedade na construção do documento. Os textos estão estruturados em 4 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, já previstas em diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e utilizadas no Exame Nacional do Ensino Médio. A proposta foi enviada para o Conselho Nacional de Educação. A expectativa é que a versão final esteja pronta em julho de 2016. Muito bem, Ana Helena, não é a primeira vez que o país debate a criação de um currículo nacional, mas até agora não houve consenso para a implementação de uma proposta como essa. Desde 1988 está prevista na Constituição. O que leva a crer que agora será implementada? Boa noite para você. Boa noite. Bem, é verdade, nós temos aí um debate histórico, que na verdade é um processo. Nós temos a LDB com os parâmetros, depois as diretrizes curriculares e agora, previsto na Constituição, na própria LDB e no próprio Plano Nacional de Educação, a construção de uma base. Eu acho que é sempre bom lembrar que o Plano Nacional de Educação, ele não é um documento feito pelo Ministério da Educação apenas, né? O Plano Nacional de Educação é produto e fruto de um amplo debate
que envolveu vários setores da sociedade, em fóruns municipais, estaduais, na CONAI, enfim, ele reflete os anseios da sociedade como um todo. Então, eu acho que isso dá uma legitimidade grande para a base curricular. Certamente, existem consensos e dissensos. No SEMPEC, nós acabamos de realizar uma pesquisa em parceria com a Fundação Lehman, exatamente sobre esses consensos e dissensos. Nós entrevistamos 102 pessoas, profissionais de diferentes áreas da universidade, gestores, professores, dos sindicatos, exatamente procurando e compreender e mapear os consensos e dissensos. Nós não devemos achar que o dissenso é uma coisa ruim, muito pelo contrário. O dissenso, ele traz possibilidades de debates. Quais são os pontos mais preocupantes que causam, que necessitam de um maior debate? É exatamente a questão da autonomia dos professores, a questão da diversidade e a questão da articulação entre o global, o universal e o local. Eu acho que esses são pontos a serem debatidos. Gelta, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quais são suas considerações a respeito da base, críticas construtivas a esse respeito? Conforme a Ana Helena comentou, nós temos lidado com esses planos, né? Os planos educacionais, os planos curriculares. Há uma história que nos alimenta, né? Desde o Manifesto dos Pioneiros, já estavam ali traçadas as linhas, né? No século XX, para que nós tomássemos iniciativas, organizássemos o Sistema Nacional de Educação. Quer dizer, ao longo das décadas, né, no século passado, outras iniciativas nos pautaram, né? Nós temos, com a Lei 5692, de 71, o parecer 853, que define o que vai ser o currículo nacional, né? O que é a matéria como produto bruto a ser trabalhado, que são as disciplinas, as áreas de estudos, as atividades, né? A base era Piaget naquele momento, e vão sendo especificadas quais são as atividades, quais são os procedimentos, quais são os objetivos. Claro que é um momento em que predomina a orientação técnica, né, da educação, né, o eficientismo, né? Há um livro do Jimeno Sacristán que eu acho que reflete bem o nosso comportamento naquele momento, né, aqui no Brasil. Jimeno Sacristán é um educador espanhol, mas ele fala da pedagogia por objetivos, obsessão pela eficiência. E, naquele momento, o plano curricular estava muito voltado para os objetivos, né? As secretarias de educação, quer dizer, da parte do MEC, as orientações na forma de pareceres. As secretarias de educação orientando para cada uma das áreas, e as áreas também estavam determinadas no parecer 853, né, que eram comunicação e expressão, ciências, incluindo a matemática, e estudos sociais, né? Quando a gente lê esse plano, a base nacional comum, né, apresentada pelo ministro, nós vemos muitas evidências, muitas semelhanças nesse modelo, a partir desse modelo, né? A ênfase nos objetivos, numa das partes iniciais, um texto inicial da Base Nacional Comum a respeito dos princípios. Mas, na verdade, os princípios são anunciados como um conjunto de objetivos. Parece que predomina esse modo de organizar o plano curricular nacional. Você quer dizer que não haveria necessidade de se continuar com uma institucionalização de uma nova proposta, dado o conjunto de regramento que já existia? Sim, mas acréscimos há, né? Nós não podemos dizer que eu estou dizendo que eu me remeto a essa situação da leitura daqueles documentos, né, e vejo semelhanças. Mas as formulações a respeito da educação infantil são substancialmente superiores, né, sobre as linguagens. Agora,
há semelhanças também ao considerar as áreas, né? Linguagens e aí a língua portuguesa, e falta, está devendo aos ideólogos de 71, que era língua portuguesa e literatura brasileira, depois língua estrangeira moderna, igual, educação artística e educação física. Deixa eu perguntar para a Ana Helena se essas seriam contribuições que poderiam acrescentar a discussão da base, porque possivelmente, pelo que eu estou entendendo, poderia ter mais conteúdo nessa discussão e não apenas o que está sendo proposto. É isso que você está falando? Não. Eu estou falando das semelhanças e do que nós ficamos devendo, tendo em vista aquele momento, né, que era a ditadura anterior, né? Era um momento muito forte de controle dos professores. Não é que nós não tenhamos esse controle agora, o controle se exerce associado à liberdade de expressão, que não existe, na verdade, né? Depois a gente vai discutir isso. Ana Helena, o que você tem a dizer? Eu acho que é um momento de discussão. O ministro, quando apresentou a base na semana passada, ele faz uma convocação para que professores, famílias, educadores da universidade possam exatamente debater esses pontos. Eu acho o que a professora diz assim, quais são os avanços e quais são os pontos em que estacionamos e que estão conversando com documentos anteriores. Se temos um novo documento, ele precisa avançar em algumas questões, ele precisa ir para a frente. Então, acho que é um momento importante desse debate ser feito, dessas questões serem apontadas. Eu acho que nós temos que encarar a incompletude do documento atual, conforme posto pelo mesmo MEC, pelo próprio MEC. E aí agora precisamos nos mobilizar como sociedade para fazer o debate, acrescentar e contribuir. Então vamos chamar mais um convidado para esse debate, o Antônio Neto, ele que é secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, também vice-presidente do CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Ele vai conversar agora conosco via internet. Antônio Neto, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Antônio, você que já participou aqui de alguns debates no Futura, o que você tem observado de avanço nessas discussões, representando o CONSED nesses últimos meses, no que se refere às discussões sobre a consulta popular para os acréscimos ao documento da base? Bom, antes de mais nada, quero dizer que nós entendemos que a Base Nacional Comum, quer dizer, a proposta de uma base já é um avanço para o país, né? A despeito de toda a discussão da forma e de alguns resgates de alguns documentos antigos, de como será o alinhamento dessa base, se será basicamente através de direitos de aprendizagem, ou se ela vai trabalhar muitos conteúdos, ou se ela vai trabalhar algumas habilidades mais inovadoras. O fato é que a instituição de uma base, ela cria a possibilidade de uma organização até maior para suporte pedagógicos, de materiais didáticos, de planejamentos, até para uma construção de um percurso formativo dos nossos alunos, de forma a organizar mais toda essa possibilidade de direitos de aprendizagem. O fato é que a possibilidade de ter uma base significa dizer que toda escola pode começar a partir de um determinado ponto comum. Isso não significa dizer que estaríamos fazendo uma planificação da educação básica. Todos os países mais avançados na área educacional, eles trabalham com objetivos essenciais de aprendizagem. Isso é fundamental para que consiga se dar pelo menos um mínimo de equidade na educação básica, coisa que não acontece no país. O país é muito diverso, o país tem uma dificuldade enorme de organizar a sua educação básica em situações também relacionadas à investidura de cargo, de ter professores habilitados para todas as disciplinas, para todos os componentes. Então, essa desigualdade que nós observamos na educação básica no Brasil inteiro, ela é resultante também de uma certa desorganização do ponto de vista curricular. Quer dizer, não existe hoje no Brasil a ideia de que formação nós queremos para o nosso cidadão, efetivamente, onde o Brasil quer chegar. A base pode não ser a perfeição de documento, tanto que ela é o início de uma discussão, ela vai ser aberta, está sendo aberta para a sociedade, muitas contribuições virão, eu tenho certeza que muitos consensos aparecerão, eu sou sempre muito otimista nesse ponto, mas ela não resultará no melhor documento do mundo. Esse é o primeiro passo, que é um passo importante, o Rio de Janeiro, quando eu fui apresentado à base,
Eu até me surpreendi, porque a própria estrutura da base curricular é um pouco semelhante à estrutura do currículo mínimo do Rio de Janeiro. E se tem uma peça hoje no estado do Rio de Janeiro que possibilitou a diminuição da desigualdade entre as escolas, foi a possibilidade de todos os alunos terem o mesmo direito de aprendizagem. Quer dizer, criar um padrão, né, de aprendizagem é o mínimo que o país pode oferecer para a sua juventude. Pode não ser um documento perfeito, mas eu acredito que seja o primeiro passo para o país começar a organizar a sua educação básica. Eu vou pedir para o Antônio Neto continuar conosco pela internet, porque já tem perguntas chegando. Eu vou trazer um pouquinho a discussão para o estúdio. Já eu volto com você, Antônio. Ana Helena, a Laís Medeiros, obrigado, Laís, pela contribuição aqui pelo WhatsApp. Ela fala o seguinte, olha, o problema é que o currículo que já temos recebido nas escolas não corresponde às demandas para o ingresso nas universidades. Como resolver isso a partir de uma discussão com a implementação da base? Pergunta da Laís Medeiros. Laís. Bem, Laís, eu acho que o currículo está, de novo, aberto exatamente para essa discussão. Então, cabe aos professores estabelecerem um diálogo com essa base, com essa proposta, como tão bem lembrou o secretário, para poder realmente aproximar a proposta curricular, a base, das reais necessidades da escola. Agora, nós temos sempre que pensar que a base ela tem que dialogar, para além do ingresso na universidade, ela tem que dialogar com a formação integral dos nossos estudantes, dos nossos alunos e alunas. Acho que o secretário aponta uma questão bastante importante que acho que, em primeiro lugar, quando nós falamos de base, da base curricular, nós temos que pensá-la na perspectiva do direito. A base tem que exprimir o direito que toda criança, adolescente e jovem desse país tem de aprender e se desenvolver. É isso que ela tem que traduzir, numa perspectiva de equidade e de avanço na redução das desigualdades. Então, nós temos que olhar sobre essa perspectiva. O ingresso na universidade ele é uma consequência disso, ele também é um direito que todos têm, mas nós não devemos ficar absolutamente subordinado a essa questão e sim questionar se o que as universidades, se o que os vestibulares estão pedindo realmente refletem esses direitos de aprendizagem e realmente questões vão possibilitar o desenvolvimento integral dos alunos. Agora, nos países onde a base teve mais sucesso na sua aplicabilidade, houve discussão forte com educadores de sala de aula, né? No Brasil, a gente ainda percebe uma discussão mais intensa e até resistência por parte de alguns educadores. Como é que você acha que isso vai ser solucionado para que a base possa contemplar contribuições de quem está, de fato, na sala de aula e ainda tem resistência sobre o assunto? Um dos avanços é que foram 116 especialistas que elaboraram esse documento. A Undime e o Concede indicaram professores. Então, efetivamente, no grupo de 116 especialistas, existem professores de sala de aula. Isso eu acho que é um avanço. Mas agora cabe às redes de ensino, às secretarias, a cada escola e às universidades mobilizarem seus professores para efetivamente contribuir. Tem um sistema que permite questionamento de objetivos, inserção de sugestões, e isso precisa acontecer. O grande desafio não é elaborar a base, o grande desafio é exatamente a implementação. E a implementação passa pela participação ativa dos professores na elaboração. Nesse sentido, Gelta, a discussão sobre a limitação da autonomia de professores e escola já foi equacionada? O ponto da discussão sobre a base já está no outro nível ou ainda existe discussão nesse sentido? O que nós precisamos compreender é o que está sendo apresentado. Está sendo apresentado um conjunto de prescrições. A base é um conjunto de prescrições, é o que cabe ao Ministério fazer, né? Em outras ocasiões, isso já foi feito. Além desse momento, há o momento de o currículo ser apresentado aos professores, de o currículo ser modelado pelos professores, de o currículo ser colocado em ação e o currículo ser realizado, né? A que produtos, a que resultados nós chegamos, né? Conforme os processos são desenvolvidos. E o currículo avaliado, né? Quer dizer, o currículo não é o momento da prescrição.
O currículo é um texto, né, que determina que experiências serão consideradas, né, desenvolvidas num determinado momento, mas ele se acompanha de muitas outras situações, né? Entre as pretensões que estão contidas nos objetivos, nos procedimentos, que no caso desse texto vem na forma, a palavra usada é exemplos, né? E os recursos, há considerações, né, para que nós nos dediquemos. Por exemplo, a pretensão dos objetivos muitas vezes não é traduzida para os professores ou não é traduzida pelos professores. O que querem, de fato, né, esses especialistas, esses 116 especialistas, né, convidados para compor o texto curricular, o que querem dizer quando usam as palavras desenvolver, valorizar, participar, criar, né? Quais os procedimentos estão sendo sugeridos? Ao sugerir esses procedimentos, eles estão estimulando os professores a desenvolverem determinadas ações ou estão limitando, informando nesse texto, com esse texto, que são apenas aqueles procedimentos que devem ser, os exemplos, né? E os recursos, né, que têm que ser mobilizados e que nos faltam efetivamente. Em nenhum momento do texto aparece qualquer referência ao professor. Né? Quem vai executar esse currículo? Quem é o sujeito dessa situação? São os estudantes, né, dos diversos níveis e são os professores. Tem aqui muita participação, vou até trazer algumas das participações para vocês, mas vou levar a primeira para o Antônio Neto, que está lá na internet conversando conosco. Antônio, tem aqui perguntas, ó, a Georgia Oliveira, a Sorelle Carvalho, ambas pelo WhatsApp. Obrigado, meninas, pela participação. Gostaria de saber a opinião dos professores sobre a ideia de mínimo como referência para se tratar de algo tão amplo como o conhecimento. Antônio, o que você tem a dizer sobre uma ponderação dessa vinda do público aqui, fazendo uma referência entre mínimo e a amplitude do conhecimento para ser passado a uma pessoa? Na verdade, a expressão mínimo, ela tem relação com o essencial. É aquilo que, sem aquele mínimo essencial, não se pode considerar que aquele jovem teria todas as habilidades desenvolvidas, as habilidades essenciais para que ele possa prosseguir em cada etapa da escolaridade. A ideia de mínimo não é ideia de único nem de reduzido, né? Essa é até uma interpretação que não é semântica. Mínimo é um ponto de partida. É tão mínimo que a escola ela tem a possibilidade de avançar muito mais em relação a esse mínimo. Agora, sem esse mínimo, nós não poderíamos considerar que estaríamos satisfeitos com aquele nível de aprendizagem. É assim que é pensada a Base Nacional Comum. A base é pensada numa perspectiva de essencialidade. O que é essencial, aquilo que pode ser considerado como o básico para que esse jovem possa progredir. Mas, tanto a base é um primeiro passo, que a ideia é que exatamente a escola, e aí é a outra dimensão da aplicação da base, é o quanto a escola vai colocar o seu DNA nesse processo, que é importantíssimo, né? Porque o percurso formativo de um jovem, de uma criança ou de um adolescente não vai ficar restrito apenas à base. Ela vai ter uma outra dimensão, que é a dimensão que as redes estaduais e municipais elas vão incluir nesse processo. E aí entra toda a contribuição que as escolas e os professores irão exercer sobre esse processo. Então, pois é, nesse sentido, Antônio, me permita te interromper, só para a gente poder passar o bloco daqui a pouquinho, eu tenho mais uma consideração sua. Nesse sentido, nós temos perspectivas até de debate sobre a atuação do Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, a formação de professores, os processos de avaliação que vêm a reboque de uma mudança como essa. Qual é a sua perspectiva de futuro para um país como o Brasil, a partir de um momento que a gente trata a base como está tratando e tem ali uma perspectiva de curto prazo de alguma possível mudança no Enem? Na verdade, a base, ela bem trabalhada, e a perspectiva é essa, que os estados, e através do CONSED, o CONSED está juntando essa prerrogativa dos estados organizarem também, junto com os municípios, a implementação da base. Ela consolidada, ela é o ponto de partida para se fazer toda uma reestrutura de livro didático, né, do processo de avaliação, inclusive do Enem. As avaliações externas estarão muito mais conectadas com o processo de aprendizagem mais amplo, e assim como o Enem, ele terá que ser revisto na perspectiva de estabelecer, de partir daquilo que o aluno
vai ter de essencial, né? Na verdade, o Enem hoje é uma construção inversa, né? Ela parte de uma perspectiva da universidade, daquilo que a universidade exige para o seu ingresso, e não considera aquilo que é a experiência do jovem em cada rede, em cada escola, em cada região. Então, o essencial da base é que deve ser o ponto de partida para uma prova como o Enem. Tá certo. Antônio Neto, vice-presidente do CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, secretário aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a nossa equipe. Até uma próxima oportunidade, Antônio. Nada, agradeço vocês. Um grande obrigado e um abraço a todos. Hein? Tá certo, um abraço para você também. Ana Helena, temos aqui a Soreli Carvalho com outra pergunta. Olha, estou no 3º semestre do curso de Pedagogia. Obrigado, Soreli, pela participação. Gostaria de saber qual é o impacto na formação de um educador com a construção de um documento como esse. Temos aí gente no chão da escola, no chão do debate, precisando de orientação. O que você tem a dizer para ela, Ana Helena? Boa noite, Soreli. Acho bastante significativo e importante a preocupação dela. E acho que todos os colegas da Soreli, estudantes de pedagogia, devem realmente tomar conhecimento da base, trazer para a sala de aula, exigir dos seus professores, das suas faculdades, que promovam um debate. Uma das questões fundamentais da base, no meu entender, é que ela seja articulada com a formação do professor. Hoje em dia, a formação dos professores tem pouco diálogo, lógico que existem exceções, mas, de maneira geral, tem pouco diálogo com os documentos curriculares e com a realidade da sala de aula. Então, acho importante esse conhecimento, e acho que a ideia é que a base curricular comum, pelo menos a minha ideia é que a base curricular comum, ela passe a ser parte integrante do próprio currículo das faculdades de pedagogia e seja objeto de reflexão e de debate e de instrumento de trabalho para os professores, para os futuros professores. Temos mais perguntas chegando, já a gente vai voltar a esse tema, vamos trazer mais a participação da Gelta no segundo bloco também. Participe com a gente, vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Então, facebook.com/canal Futuro Oficial, deixe sua contribuição, sua pergunta. Você que é professor, você que é estudante, pai de família, mãe de família, está preocupado aí como lidar com essa situação a respeito da realidade de escolas e da formação dos nossos estudantes. Participe com a gente, compartilhe a sua experiência. Coloque também no Twitter, twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura, e faça como muitos estão fazendo aqui. Participe pelo WhatsApp, nosso número está na tela, é o 21 968-668-414. A gente vai para um rápido intervalo e o Sala Debate sobre a Base Nacional Comum Curricular volta em 2 minutinhos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular. Comigo aqui no estúdio a Ana Helena Altenfelder, ela que é superintendente do SEMPEC. Conosco também a Gelta Xavier, professora da UF, Universidade Federal Fluminense. Você de casa continue participando, Facebook, Twitter, WhatsApp, nossos contatos vão pipocar aí na tela para você e a gente vai ter a sua contribuição para o nosso debate. Gelta, a gente estava falando aqui agora há pouco no intervalo do programa sobre a capacidade do país em atuar nesse sentido num ano como o ano de 2015, com cortes nos ministérios, com a perspectiva que nós estamos para o ano de 2016, que já não é uma perspectiva tão razoável quanto tínhamos. E a Soreli Carvalho, a Laís, na verdade, faz essa pergunta aqui pelo WhatsApp. Essa discussão sobre currículo, tem observado a situação financeira do país, com todos os cortes que tivemos na educação, é razoável isso acontecer nesse momento, por mais que seja legítimo? Bom, os cortes são muito significativos, né? Implementar currículos sem recursos, sem suporte financeiro, é bastante complicado, por mais que nós estejamos atentos às necessidades das crianças e queiramos responder, e tenhamos sim condições de responder, né? Acho que a formação dos professores, a qualificação dos professores hoje está dada, né? Agora, os limites impostos pelas redes, né, estadual, municipais, eles também devem ser considerados. O que o secretário falou, né, de base currículo mínimo, a respeito de base currículo mínimo, está muito coerente, né? Ele está falando, na verdade, de rudimentos, de ações preliminares que ficam devendo e que estão destinadas à escola pública. Essa base nacional comum não é um documento que vai atingir a escola
privada, vai atingir a escola pública, mas é com o mínimo mesmo, o que fica faltando de professor de física, de educação física, filosofia, de matemática. Sociologia, está sendo dito aqui, ó, temos a participação do João Francisco Gelano. João Francisco Gelano, espero que eu esteja pronunciando corretamente o seu sobrenome. Que considerações foram dadas às áreas de filosofia e sociologia nessa discussão? Pegando carona na sua resposta. Bastante incompleta. Ficou, no documento não aparece quaisquer considerações sobre a história, geografia, ensino religioso, né, que também é um tema que deve consumir, né, um tempo de debate, né, devemos nos dedicar... Mesmo o Estado sendo laico, mas há muita religião por aqui, né? Sim, sim, né, a ênfase, o tema, né, escola sem partido, a proibição de discutir gênero na escola, isso tem sido bastante enfatizado. A aplicação da Lei 10.639 nas escolas. Pois é, isso seria o positivo, né? Até a resistência à aplicação da lei, né? Porque também tem informação, tem professores com diferentes perfis, a resistência, sim, e o desconhecimento, né? O que a Ana Helena comentou, né? De que nós devemos, na experiência curricular dos cursos de formação de professores na licenciatura, tratar desse documento, sim, é obrigação nossa. Seja de forma crítica, seja aderindo à proposta, nós temos que levar para a sala de aula esse material. Vamos lá, agora, vou trazer mais... relacionado à realidade, ao contexto, não é? Lembrando que a Lei 10.639, que regulamenta aí o ensino da cultura africana nas escolas, assim como a cultura indígena. Eu não vou me lembrar agora do número da lei que complementa a cultura indígena, mas também está nesse debate. Ana Helena, temos aqui a Carla André pelo WhatsApp. Olha só, são conhecidas boas experiências pedagógicas construídas por coletivos de professores de escolas públicas. Porém, é sabido que os programas de formação do governo, normalmente, segundo a Carla, não as consideram. Como superar um hiato como esse, com este exemplo que a Carla está dando aqui, coletivos? Se é que dá para formar alguma opinião. Se dá para formar... Não. Eu acho que é importante, ela traz isso, é importante termos claro que existem boas experiências nas escolas públicas brasileiras. No SEMPEC nós desenvolvemos diferentes projetos, grandes projetos, em termos de abrangência, e conhecemos de perto excelentes experiências na sala de aula, escolas com projetos bastante interessantes, secretarias de educação que desenvolvem propostas curriculares interessantes e coletivos de professores que, sim, são capazes de produzir um conhecimento. Então, eu acho que é importante nesse momento, eu volto a insistir, eu acho que é uma oportunidade, talvez única, desses coletivos se articularem, analisarem criticamente, assim como as universidades, a proposta do documento e agregarem as suas experiências. Porque o conhecimento que é produzido no chão da escola, no dia a dia da sala de aula, ele é muito valioso e muito importante. Mais perguntas aqui, a Lenise, pelo WhatsApp de Alta. Ela fala o seguinte: na época que fiz pedagogia, se falava muito em desenvolvimento integral da criança, físico, psicológico, intelectual e social. Mas hoje, o que vemos é uma gama de despreparo nas instituições na aplicação disso. Que considerações você tem sobre a consideração da Lenise, telespectadora que participa agora do programa? Essa resposta que a Ana Helena apresentou, ela pode ser... retomada, né? No sentido de nós observarmos as experiências bem-sucedidas das quais nós temos conhecimento. Conforme eu falei, as prescrições que vêm do Ministério da Educação ou da Secretaria de Educação Estadual, aqui no Rio de Janeiro ou de São Paulo, né? Ou de qualquer outro estado, município, essas prescrições, elas... informam qual é o projeto. Uma definição primeira que eu apresento de currículo é essa: currículo é o projeto político de país. Quando eu tenho diante de mim uma criança de 6 anos, de 7 anos, eu busco munir-me de todas as experiências de leituras, né, de conhecimento de psicologia, de antropologia, de história, para tratar das necessidades daquela criança. E essa situação das prescrições não precisa obrigatoriamente ser exclusividade dos governos. Nós temos experiências muito bem sucedidas e compreendidas por nós como parte da história do currículo,
lidando, né, com os Estados Unidos, o Brunner, Man, A Curse of Study, o currículo, né? Stenhouse e a experiência no Reino Unido, né? 11 especialistas se ocuparam mais diretamente, mas a possibilidade de o currículo ser vivido amplamente a partir do que sugeriu aquele grupo aconteceu em função de um comportamento autônomo que já estava marcando a cultura profissional naquele momento, que é a década de 70, né, no Reino Unido. O que a Carla comenta, né, e eu posso afirmar, são experiências bem-sucedidas na rede de Niterói. Nós vamos colocar na tela agora, só para pegar carona na sua fala, você citou os Estados Unidos e o Reino Unido, a gente vai colocar aí na tela para o telespectador de casa ter um pouquinho mais de informações sobre experiências de outros países e eu trago o debate de novo aqui. Olha só, experiências curriculares internacionais. Estados Unidos, em 2013, da pré-escola ao ensino médio, a questão da base. Reino Unido, desde 1998, na pré-escola ao ensino médio. Austrália, desde 2008, educação infantil até o 12º grau, segundo a forma australiana de educação. No Chile, no ensino médio, desde 2008. Estamos aí, a Ana Helena pode nos corrigir caso for necessário, porque está ali a fonte, é o CENPEC, Ana Helena. A pergunta que eu faço é o seguinte, a Gelta citou ali a questão dos Estados Unidos, do Reino Unido, tem também a questão australiana. Uma das críticas também que se faz à própria base é de que há dificuldade de se comparar contextos de países com relação às suas políticas, né? É razoável comparar o Brasil com a sua realidade socioeconômica, a sua política, a história na educação, com essas experiências em outros países, em outros contextos, para se formar uma opinião a respeito da base? Olha, acho que a questão da comparação, ela é interessante e importante, sim. É até uma área do currículo, de estudo e de pesquisa, a comparação entre os currículos. Agora, comparar quer dizer o quê, né? Como é que a gente compara? Com que objetivos comparamos? Podemos comparar a partir da perspectiva do que vem de fora necessariamente é bom ou é ruim, já com uma predisposição. Pré-julgamento, um pré-julgamento, que é um pré-conceito, ou comparar em busca de um modelo que vai se colar à realidade brasileira sem considerá-la, né? Ou comparar buscando entender processos, dinâmicas, ganhos, avanços, retrocessos, para poder, enfim, construir uma síntese que possa iluminar a reflexão sobre o nosso currículo. Acho que esse é o sentido da comparação. Muitas vezes essa comparação ela é aligeirada no seguinte sentido: lá se faz, lá tem um bom sucesso, então trazemos exatamente para cá. Se fosse assim, a aprovação automática teria sido aplicada no Rio de Janeiro depois de uma discussão com uma experiência em outro país, né? E aí não é assim. Muito se traz, por exemplo, o exemplo da Finlândia, que tem aspectos bastante interessantes, mas são culturas absolutamente diferentes. Escola da Fonte, José Pacheco, Educação Sem Paredes, são muitas considerações que não são simples de serem adaptadas ou até comparadas. Né? Deixa eu trazer aqui mais participações. Gelta, participação aqui da Caroline. Olha, sou professora de inglês, atualmente há muita discussão sobre o uso de novas tecnologias no ambiente escolar. Essa é uma discussão que vai fazer parte da discussão da base? Como esse novo documento propõe inserir, por exemplo, novas ferramentas no que se considera básico no aprendizado. É razoável essa ponderação? Sim. Ou ainda é um pouco mais à frente que vai ser feita essa discussão? Todos os recursos devem ser incluídos, né, na ação curricular, né? As telas inteligentes, não é? Que são tão comuns nos cursos de inglês, que sejam trazidas para a escola pública, né, municipal, estadual, que sejam trazidos. Agora, eu não completei o raciocínio que eu vinha fazendo. Peço desculpas, eu que não permiti essa conclusão, por favor. O que eu queria reforçar é que há experiências que contam substancialmente com a ação dos professores. O Rimeno comenta que a mudança curricular depois da morte de Franco, né, na Espanha, as ações que foram desenvolvidas em função de um projeto de sociedade que se instalou de fato, né, o governo socialista naquele momento,
não seria possível, né, aquela proposta organizada no plano central, né, do governo, não seria possível se não fosse o movimento de renovação pedagógica. O Miguel Arroio faz referência já há muitos anos, né, na década de 80, ele compara as iniciativas que partiram dos professores, analisando os currículos, implementando currículos de história, de matemática, né, em novas bases, a partir do movimento de renovação pedagógica. E ele faz o link, né, com o movimento de renovação pedagógica lá na década de 20, com Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo. Então, o que eu quero destacar é essa ação da qual a Carla falou, né? Ação na escola, um movimento sistemático de intervir, pesquisar, rever as práticas, e a iniciativa da Secretaria de Educação para boicotar, podar essas iniciativas. Então, eu acredito que não haja sensibilidade, não há, da parte do governo federal, da parte do governo estadual, estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de São Paulo, né, estou falando de Minas Gerais, não há sensibilidade para considerar essas experiências. A escola plural, lá na década de 90, justamente partiu dessa concepção. No texto primeiro vinha: estamos devolvendo aos professores, às famílias, aos estudantes, o conjunto das experiências já implementadas nas redes públicas, municipais, estaduais. Então, esse movimento, quer dizer, currículo só tem sentido em Estenhouse, fica muito claro. Currículo é questionamento permanente. Uma pena o secretário não está mais com a gente, né? Participou no primeiro bloco, estávamos aqui com o secretário de Educação de um dos estados, que poderia estar aqui trazendo uma réplica para você. Mas vamos lá. Queria agradecer aqui aos educadores que estão acompanhando o nosso debate. O Canal Futura faz sempre uma ponte muito forte com educadores por esse país. Muitos professores participando aqui pelo Facebook, pelo Twitter e, sobretudo, pelo WhatsApp. Ana Helena, temos aqui a Cristiana. Sou professora na escola básica e tenho claro a dinâmica da escola com os contextos políticos e sociais. Gostaria de saber a opinião da professora Gelta acerca dos processos de formação continuada e relação com o currículo mínimo. Eu ia passar a pergunta para você, mas no meio veio uma direção para a Gelta. Deixa a Gelta responder essa e responde outra. O que você tem a dizer sobre a Cristiana, Gelta, já que a pergunta foi para você? A ação, né, por parte da secretaria, através de cursos, isso sempre é bem visto, né? Mas é preciso que, ao organizar esses cursos, a secretaria tenha sensibilidade para perceber o que de fato está acontecendo na escola, que projetos têm sido implementados, pensados, avaliados pelos professores, né? É possível a secretaria juntar, reunir o conjunto das experiências, por exemplo, em EJA, né? Há projetos interessantes. Ensino de jovens e adultos. Pois é, e que a secretaria passa batido. Aí convida algumas pessoas, né, paga essas pessoas para direcionarem ou para informarem, mas os professores fazem, na maioria das vezes, ouvidos mocos, porque não coincidem aquelas orientações com o que elas de fato necessitam nas escolas. Ana Helena, antes de trazer perguntas para você, o que você tem a dizer sobre esse tipo de reflexão que a Gelta está trazendo? Eu acho bastante procedente, concordo com a Gelta. A gente não pode pensar na formação continuada como alguma coisa que vem pronta para o professor. É como se o professor não tivesse o saber, não conhecesse, não tivesse a experiência e vem um conhecimento externo para complementar o seu saber. E muitas vezes isso é contraditório com o que se pede que o professor faça com o aluno. Porque se pede que o professor leve em consideração o processo de conhecimento do aluno, a construção do conhecimento, e os processos de formação continuada muitas vezes não obedecem a esses princípios. Então, os processos de formação continuada, sim, eles são processos que têm que ter com os professores como atores centrais, a partir das suas necessidades, da sua realidade, do seu conhecimento e da sua... O verdadeiro processo de formação continuada, ele possibilita a produção do conhecimento pelo professor. O professor tem que ser coautor desse processo. Temos professores coautores desse programa. Temos agora mais uma participação. Pedi para colocar aí na tela para vocês os nossos canais de comunicação pelo WhatsApp. A gente está recebendo muita participação. O Gleidevando, professor de Gurupá, no Pará. Obrigado, Gleidevando, pela sua participação
Ana Helena, sou professor do município de Gurupá, no Pará, como este apresentador acabou de falar, e eu gostaria de saber como a realidade de nosso estado e de nossa região poderia ser contemplada nas discussões sobre a base. Esse é um questionamento muito legítimo, né? Pessoas que moram em talvez municípios do interior, que temam pela pasteurização da definição do que é relevante para um cidadão brasileiro aprender em diferentes regiões. O que você tem a dizer para o Gleidevando, que está em Gurupá, no Pará, preocupado com o que vem por aí? Então, Gleidevando, acho uma preocupação bastante válida. Veja, na fala até da abertura, a base se propõe a dar 60%, embora eu ache difícil essa mensuração, mas vamos pensar, ela dá um espaço de 40%, segundo as palavras do ministro, de 40% para um espaço de construção de currículo pelas secretarias municipais e estaduais de educação e pelas próprias escolas. Então, esse espaço tem que ser ocupado, esse espaço tem que ser considerado. Mas isso é preocupante, porque muitas vezes as secretarias acabam deixando a cargo das escolas construir os seus currículos. Então, é preciso que a escola converse, discuta, construa um projeto político-pedagógico para realmente inserir esses conhecimentos específicos da realidade local, que atendam a sua história, a sua cultura, a sua realidade. A gente vai deixar aqui, Gleidevando, até o final do programa, o site da Base Nacional Comum, para você poder ter mais informações, porque também existem canais de participação. Até vamos rodar um depoimento do ministro que convida o público a participar até o final desse ano de 2015, para até junho do ano que vem o MEC poder ter protocolado ao Conselho Nacional de Educação a regulamentação da base. Gelta, temos aqui mais uma pergunta sobre a escola. O Heitor, pelo Twitter, não disse aqui o sobrenome, ele fala o seguinte: olha, a escola ensina para o vestibular, não para a vida. Mas a culpa será mesmo da escola ou ela se adapta a tudo que está sendo proposto a ela? Dá para se fazer uma reflexão sobre uma frase como essa do Heitor, apesar de ser talvez ali um manifesto? Obrigado, Heitor, pela sua participação. Qual escola ensina para o vestibular? É a escola privada. A escola pública, e eu considero que seja a melhor escola, né? A escola pública é a melhor escola, ela não fixa atenção a esse passo seguinte, né? Eu fui aluna de escola pública e vivi uma situação de, com muita frequência, entrar na escola às 7 da manhã e sair às 10 da noite. Eu frequentava, né, o clube de francês, o clube de inglês, era jogadora do time de basquete, handebol, escola pública, né? Não tínhamos a merenda escolar naquele momento, né, na década de 70, né? E considero que essa percepção que eu tenho de justiça social se deve a essa fase da minha vida, de pensar as diversas necessidades que estavam ali dadas, né? E o prestígio que nós tínhamos, né? Mudar de um edifício escolar para outro, né? Um edifício bastante pobre para um edifício bem estruturado, a escada ampla, as janelas arejadas e tal. Isso me permitiu me reconhecer como sujeito daquele momento, né? Quer dizer, era a década de 70, um momento muito ruim da vida política, mas essa condição de sujeito político, foi, né, da relevante, sociedade... fez uma diferença, né? Sim, sim. E eu acredito que não estejam dadas essas condições na atualidade. Um professor que passa de uma escola para outra, que não consegue completar as 4 horas numa escola, porque ele tem que passar para outra escola para cumprir outras 4 horas e completar o salário, ele não se dedica, ele já sai... Preparar a aula, tem que se deslocar, ele tem já que rever, chega saindo, prova, não é possível. Formar, né? A experiência de educação integral, em umas pouquíssimas escolas de Niterói, nos permite avaliar positivamente essa ação do professor. Ele chega ali para viver o dia. Deixa eu trazer mais participantes aqui, Gelta, que nosso programa está chegando ao fim. A gente estava com dificuldade de conectar a nossa próxima entrevistada pela internet. Nós vamos falar agora com a Valéria de Albuquerque, pelo telefone. A Valéria de Albuquerque, ela é diretora do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e, gentilmente, no esforço aí de participar do programa, está aí pelo telefone conosco. Valéria, muito boa noite, tudo bem com você?
Olá, boa noite, tudo bem? Valéria, como é que o Sindicato dos Professores do Rio tem se posicionado em relação à proposta da Base Nacional Curricular Comum? Então, nós entendemos que essa discussão é bastante complexa, sobretudo dentro da escola, no chão da escola. Essa discussão, ela é extremamente necessária. A gente vai entendendo que as coisas mudam o tempo todo. Enquanto país, repensar a educação, isso é um processo cotidiano, permanente. Mas, sobretudo, quando a gente está pensando na universalização da educação para todas as crianças, para todos os jovens brasileiros, nós entendemos que essa discussão ela tem que ser muito ampla e com a participação da sociedade. E aí inclui professores, professoras, alunos, gestores, comunidade escolar, governo, sociedade civil organizada. Essa reflexão não pode ficar só no âmbito da universidade e dos governos. Contudo, achamos que o processo, nesse momento, está iniciando, está começando a ferver. Estamos chamando aí as escolas, os professores, para discutirmos questões essenciais na educação, como a implementação da Lei 10.639, né, que trata da obrigatoriedade do ensino da história da África, das culturas indígenas também, né, a 11.000, questões mínimas como discutir o gênero, essa educação nossa que é muito sexista dentro das escolas. E aí a gente precisa, sobretudo na base nacional, discutir a formação de professores, discutir esses professores, a começar pelo salário, né, pelas condições de trabalho dessa categoria, que vem sofrendo um processo de precarização nesses últimos 30 anos. É fomentar mesmo, a qualidade da educação vai começar pela valorização do magistério, né? Nós entendemos também por aí. Valéria, queria agradecer o seu depoimento. A gente está aqui realmente com o final do programa chegando e a gente queria ter a oportunidade de ter participado mais com você pela internet. Mas, de qualquer maneira, representando aí o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, muito obrigado pelas suas constatações e pelo seu depoimento no programa de hoje. Tá bom, Valéria? Ok, querido. Obrigada. Boa noite aí pela oportunidade. Abraço a todos e a todas. Isso aí. Ana Helena, a gente está chegando aqui ao final do programa. Suas considerações finais sobre esse tema. Para onde é que você acha que essa discussão vai avançar nesse período de 4 meses até o final do ano, com a relevância que ela precisa ter? Eu acho que, em primeiro lugar, nós vamos considerar, e eu acho que a Valéria traz um aspecto importante, que a discussão da base é fundamental. Porém, nós não podemos imaginar que a existência de uma base curricular irá resolver todos os enormes desafios que nós temos para a educação brasileira. Ela é mais um componente que precisa ser articulado a outros. E as condições de trabalho do professor, que ela lembra bem, são fundamentais. Acho que a professora Jalta deixou bem claro, e eu concordo com ela, que o professor é um ator fundamental na implementação de um currículo, na execução do currículo. Então, pensar na formação inicial, pensar na formação continuada, pensar nas condições de trabalho, de recursos, de salário, de incentivo, de valorização da profissão docente, é fundamental de se pensar junto com o currículo, né? Então, eu acredito que nós estamos num momento de debate, de discussão. Esses 4 meses são isso, e a minha esperança é que esse debate realmente aconteça. Eu fico bastante feliz que hoje nós tivemos aqui uma diversidade de atores importantes. Acho muito interessante estudantes de pedagogia participarem e perguntarem o que podem fazer. Tivemos professores, tivemos um secretário de educação, tivemos o sindicato. Então, são todos setores da sociedade que estão implicados nessa discussão e que é fundamental que esse debate continue. Gelta, uma das últimas participações chegando aqui, lembrando que nós estamos ao vivo agora pelo Periscope, também no Twitter. Logo, quando encerrarmos a transmissão pela TV, você pode continuar acompanhando o Sala Debate por mais alguns minutinhos aqui no estúdio, tá bom? A professora Eveline, Gelta, de Taubaté, ela fala o seguinte: olha, o projeto da Base Nacional será triangulado
com a base curricular mínima dos cursos de licenciatura e também com salário de professores, pegando carona aí no que falou a nossa representante Valéria, do Sindicato do Rio, o que você tem a considerar sobre essa ponderação da Eveline de Taubaté? Eu acho que só temos aí uma oportunidade para trazermos o projeto que o movimento dos educadores no Brasil seja levado pelo Simpro, né, pelo CEP. Com a CNTE não podemos contar, né, porque está muito mais afinada com o governo do que com os trabalhadores. É a oportunidade que nós temos para definir as necessidades que a categoria tem para desenvolver um currículo que atenda aos trabalhadores, né? Quer dizer, quais as condições efetivas de realizar o planejamento, quantas horas eu preciso dispor para escrever o roteiro que eu vou seguir, o esquema das aulas, os estudos que eu preciso realizar. Sem estudar, jamais como professor eu posso agir, né? A exigência de estar acompanhando através dos jornais, do teatro, da televisão, o que vem acontecendo no mundo, né? Nós estávamos falando disso, né? O que nos chegam de informações e como é que nós sistematizamos essas informações para chegar efetivamente à sala de aula. Vamos lá, Gelta, muito obrigado pela participação no programa agradeço. de hoje. Até uma próxima oportunidade. Ana Helena, muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Eu que agradeço. Você de casa, eu vou deixar uma dica aqui agora. Você que tem dúvidas sobre esse assunto, temos aí o site que está na tela para você, basenacionalcomum.mec.gov.br, basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesse esse ambiente, coloque a sua opinião, entenda mais sobre essa discussão, procure outros fóruns e auxilie aí a comunidade de educadores, especialistas que estão pensando as políticas públicas de educação a formularem algo mais adequado de acordo com o que a sociedade espera. Você que está em casa acompanhando o Sala Debate pela TV, eu me despeço por aqui, agradecendo também ao Antônio Neto, secretário de Educação do Rio de Janeiro, também vice-presidente do CONSED, a Valéria de Albuquerque, diretora do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, que participaram conosco pela internet, e a todos os internautas que continuam mandando perguntas pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Vamos permanecer aqui agora mais uns 10 minutinhos pelo Periscope no Twitter. Mande suas perguntas que as nossas convidadas ainda tomarão um café com a gente e responderão rapidamente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.